boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast 10K+, qualidade 10K+, episódio de número 4 hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi debatido em alguns fóruns durante a semana e tivemos uma discussão fervorosa sobre esse tema, né? Que é o tema de gestão de negócio, né? Hoje nossa live é sobre gestão. Por que você, consultor da qualidade, precisa entender de gestão de negócio, né? Por que é importante? Porque é tão importante, né? Esse tema. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Hoje, véspera de feriadão, mas ainda estamos, né? No nosso turno de trabalho. E queremos aqui com vocês discutir, abordar esse tema, né? Tão importante. Por que um consultor precisa entender da gestão do negócio, né? Por quê? E aí sim, para faturar 10 mil reais, nós precisamos entender da gestão do negócio, né? Vamos entender por que a gente precisa e o que faz parte da gestão do negócio. Então, eu sou Márcia Pagliarini, sou especialista em sistemas de gestão da qualidade e aqui a gente discute estratégias para você viver da gestão da qualidade e faturar mais de 10 mil reais por mês. Então, vem comigo que nós vamos discutir esse tema e eu quero também a sua participação. Jaguaraci, seja bem-vinda. Vânia, Alice, Elizabeth Pereira, sejam todas bem-vindas aqui conosco. Então, esse tema é uma oportunidade, né? O que é gestão de negócio, né? Então, para nós conceituar, contextualizar rapidamente o termo gestão de negócio, eu gosto muito de falar de estratégia, né? Dentro da gestão do negócio, ou então da gestão da qualidade, que para mim gestão da qualidade é gestão do negócio, e se não for, tem dois sistemas diferentes que não se conversam dentro da empresa, e existe empresa que tem realmente dois sistemas paralelos, a gestão do negócio e a gestão da qualidade, mas isso tem que ser unificado, isso tem que ser uma coisa só, né? Às vezes existem esses dois sistemas e eles nem se conversam entre si, então não é para ter dois sistemas. Então eu falo sempre, gestão da qualidade igual a gestão do negócio, tá? E dentro dessa gestão da qualidade, dentro da gestão do negócio, nós temos três pilares importantíssimos, três pilares principais, que são estratégias, que são processos e são pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o pilar estratégia. Vem comigo então? Vamos falar sobre estratégias hoje. Estratégia, né? É o pilar que nós vamos abordar hoje, tá? E aí eu pergunto logo já para vocês. Quem é que cuida da estratégia na empresa? Quem é a pessoa, quem é o responsável para cuidar da estratégia da empresa? Vem comigo aqui. Dani, seja bem-vinda. E aí, quem cuida da estratégia da empresa? É papel de quem cuidar da estratégia? Será que é do gerente? Será que é do diretor? Do CEO? A alta direção, né? A alta gestão. O número 1 lá em cima. Quem é a pessoa do topo? Pode ser o CEO, né? Que é o presidente. Pode ser o diretor. Pode ser o sócio, o dono, né? O comandante da nave mesmo, né? Quem é o comandante? Então é ele que deve cuidar das estratégias, tá? E dentro do sistema de gestão da qualidade, mais ou menos 40% é de responsabilidade da alta direção e representa o pilar estratégia. Por isso que não tem como implantar um sistema de gestão sem as estratégias, né? E às vezes a alta direção não está lá para fazer esse papel. E aí, se não está lá para fazer esse papel, quem é que faz esse papel? Quem faz? Ninguém, né? Imagina se ele, em vez de cuidar da estratégia, vai cuidar da operação. É o que muitas vezes acontece, né? O estratégico, a alta direção, está cuidando da operação. Já pensou você viajando de avião? E o comandante, em vez de estar lá pilotando a nave, está ali servindo um cafezinho.
E aí, que susto, né? Se o comandante está servindo cafezinho, quem está operando a nave? E a mesma coisa a empresa, né? Quem está fazendo a gestão da empresa? Quem está cuidando das estratégias da empresa, se não é o comandante, se não é o número 1, né? A alta direção lá em cima. Então é dela o papel, né? E aí, para entender estratégias, nós listamos aqui, 7 elementos dentro de estratégias que eu quero abordar com vocês, né? Durante nossa live. Quais são esses 7 elementos? E você precisa conhecer esses 7 elementos, tá? Agora, uma vez que a gente contextualizou esse pilar estratégico, ele é composto por 7 elementos. Por que é tão importante a gente entender de estratégias? Por 2 motivos principais, né? Nós, como consultores, nós somos empreendedores, então nós precisamos cuidar da gestão do nosso negócio. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque você, como consultor, vai ajudar o seu cliente a cuidar das estratégias da empresa. Ou você acha que o seu cliente, o CEO, o dono, o diretor lá da empresa, ele sabe fazer isso direitinho? Você, como consultor, vai orientar, vai ajudá-lo. Então você precisa aprender a fazer gestão. E eu falo que gestão é simples, é planejar antes para fazer depois. Qual é a gestão, né? Qual é o planejamento estratégico da empresa? Onde ela está, para onde ela quer ir? Quem está cuidando disso? Se não tem alguém que está cuidando disso, para onde essa empresa vai? Para qualquer lugar ou para nenhum lugar? Então precisa ter essas estratégias definidas, né? Então, a alta direção, a alta gestão, o CEO, o diretor, os sócios, né? Eles devem estar 90% focados, com seu tempo focado em vender mais ou lucrar mais, em menores custos e em agregar maior valor para o cliente. Ou seja, cuidar da sustentabilidade do negócio, né? Cuidando de resolver os problemas da sociedade. É isso mesmo, é assim que uma empresa cresce e fica sustentável no mercado. Porque senão vem alguém e vai atropelar essa empresa. Não tem tantos concorrentes chegando, tomando espaço de outras empresas? Sim, porque tem empresa que não está cuidando da estratégia, porque ela não sabe como fazer. E aí nós, consultores, vamos ajudá-los a fazer esse planejamento, né? Cuidar da gestão. Principalmente em pequenas empresas, microempresas e tem até médias empresas que acabam não fazendo isso direitinho. Outro dia estava num cliente e o diretor me falou: nossa, não tem pedido, o que nós vamos fazer? Sim, mas quem está cuidando da estratégia para vender mais? Isso é estratégico. E aí as pessoas, a alta direção está focada no operacional, aqui dentro, em produzir. No PCP, como produzir, faltou material. E isso tem que ter um time aqui embaixo que cuida dos processos, porque precisa ter as estratégias bem definidas para que o processo cumpra essas estratégias. Mas imagina se não tem estratégias definidas, não tem os planos e os recursos necessários para essas estratégias, né? Então, primeiro, estratégias, para que o processo possa fazer acontecer essas estratégias, tá? Ou seja, se a alta direção não está lá para fazer planejamento estratégico, ela vai ficar apagando incêndio. Apagando incêndio, não é isso que acontece? A alta direção muitas vezes está no operacional apagando incêndio. E por que isso não acontece? Porque não existe gestão, porque não existe estratégia, porque a alta direção não entendeu essa prioridade, né? Se a alta direção não está no lugar dela, quem vai definir para onde a empresa vai? Para onde ela vai? Esse é o propósito da empresa, né? Por que ela existe, para onde ela vai e como ela vai chegar lá? Essas são as estratégias que tem que estar definidas, tem que estar definido esse propósito, né? Tem que estar claro para as pessoas que trabalham na empresa qual é esse propósito, para que todos possam trabalhar para alcançar, cumprir esse propósito, né? Então, quando a alta direção não está no seu posto, ela não consegue impactar as pessoas, né?
e a empresa começa a perder a sua força, a força que ela tem ou a força que ela poderia ter, né? Se ela tivesse essas estratégias muito bem definidas, né? Tivesse uma alta direção direcionando, né? O alinhamento estratégico em todos os níveis, né? Descendo dentro dos processos, né? Então, nós, consultores, precisamos entender muito bem sobre o universo da gestão, do planejamento estratégico, aonde a empresa está, para onde ela vai. A gente precisa ajudar o nosso cliente a definir claramente essas estratégias, né? E isso impacta toda a empresa, tá? Dentro do sistema de gestão, quando a gente vai implantar sistema de gestão para fins de certificação, as estratégias são obrigatórias. Então, imagine uma empresa que não tem estratégia, como ela vai crescer? Como ela vai lucrar mais? Como ela vai vender mais? Como ela vai fazer isso? Se as pessoas estão focando no operacional, né? Quem deveria estar lá cuidando dessas estratégias está lá dentro do operacional, né? Então, isso a gente vê mais do que imagina em várias empresas, vários segmentos, tá? Não é pouco que a gente vê, tá certo? Outro dia, essa semana, nós tivemos uma discussão no fórum aí, a gente participa dos fóruns, né, dos grupos de debate do Fast Quali, que é um movimento de gestão, inovação e qualidade, e lá se discutiu muito essa semana sobre estratégias, né? Sobre muitas vezes existe um analista da qualidade que tem que lançar um sistema de gestão e a alta direção não está ali para fazer essa parte. E aí o analista tira isso da onde, né? Então nós temos que buscar, seja analista, seja nós consultores da qualidade, né? Temos que ajudar o negócio nessa definição, né? A gente, como consultora, eu também muitas vezes tive que tá sempre junto da alta direção e nós extraindo isso de alguma forma, porque isso está na cabeça da alta direção, né? Os objetivos, para onde a empresa quer ir, isso tem que estar na cabeça da alta direção, não pode estar na cabeça de alguém da linha tática, né? Da linha da gerência, isso tem que estar na cabeça da alta direção e a gente extrai essas informações da alta direção, tá? E aí, você sabe fazer um planejamento estratégico? Você sabe fazer uma análise de cenário? Precisamos analisar o cenário interno e externo da empresa. Como eu faço isso, Márcia? Nós temos ferramentas para isso, né? Então, no momento que a gente sabe como fazer, fica fácil para a gente fazer. Grajaú, Maranhão, seja bem-vinda, Nascimento, Alisson, Everton, Melo, sejam bem-vindos, tá? Gestão da qualidade da UEMA, sejam bem-vindos aqui. E aí, nesse fórum, a gente discutindo que muitas pessoas não estão cuidando da gestão, né? Que existe algumas diretrizes no papel e na prática como isso funciona, né? Mas a gestão, a alta direção deveria ser a maior interessada em fazer as estratégias da empresa, porque é como a empresa vai crescer, como ela vai crescer, como ela vai vender mais, como ela vai lucrar mais, como ela vai agregar mais valor para o cliente, como ela vai deixar o cliente mais satisfeito, como ela vai ficar sustentável, né? Num cenário onde a todo momento tem novas empresas, novos concorrentes. Então, qual é o nosso diferencial como empresa? Qual é? Será que a gente tem um diferencial? Outro dia eu vi um pai de um amigo me falando que o pai dele tinha uma banca de venda de água de coco no shopping. E aí chegou um concorrente. E aí? Eu perguntei, seu pai fechou? Não fechou. Ele cresceu. Ele não fechou e ainda cresceu. Faturou mais o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, né? O momento que ele se sentiu ameaçado pela concorrência, ele começou a definir estratégias e a vender mais e lucrar mais. Então, às vezes, nós conhecendo a concorrência muitas vezes é um impulso para nós, não sair da zona do conforto, né? Sair tá muito confortável, nós estamos cômodos, mas de repente chega uma ameaça para você, né? O concorrente
é uma ameaça do mercado externo, do cenário externo, né? Ele pode ou fazer você se arruinar, ou você começa a fazer o que você não fazia antes. E aí, qual é a escolha? E sabe o que aconteceu a nova loja, o novo concorrente lá? Fechou? Não, também cresceu. Então veja, quando hoje existe espaço, você tem que ter estratégias para fazer o seu negócio crescer. Então, quem trabalha na estratégia é a alta direção, é o dono, é o CEO. Ele está focado nisso, 90% do seu tempo ele tem que estar focado nisso, nas estratégias. E embaixo, na operação, nos processos, ele tem um time competente para fazer. Tá? Ele tem que ter um time, ele não trabalha sozinho. Então, a importância de ter um time para que possa fazer as estratégias acontecer. Mas a alta direção que vai alinhar e vai definir e dar esses recursos, tá? Então, existe muitas empresas que não conseguem fazer isso direito. E essa foi a discussão no fórum. Aí vários consultores, vários empreendedores fizeram vários podcasts e live durante a semana debatendo esse assunto das estratégias, né? O principal interessado é o empreendedor, então vamos lá, vamos ajudar ele. Mas para isso a gente precisa aprender a fazer isso direito, né? E será que nós, como consultores, nós estamos muito focados ainda no processo? No modo de fazer a operação, no procedimento, na qualidade do produto? Qualidade mudou, qualidade ampla, gestão da qualidade é a gestão do negócio. Então nós precisamos sair também, nós, né, consultores, da nossa zona de conforto, porque a gente não pode mais ficar meramente cuidando do processo. Isso foi a ISO 9001, logo que ela nasceu, ela tinha foco no produto e no processo. Hoje não, o foco da gestão da qualidade é a gestão do negócio, é a gestão, ou seja, quais são os 7 elementos que a gente vai ter que cuidar? Vamos listar aqui e a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? Os 7 elementos, então. Fiz a listinha aqui para não me perder, tá? Seja bem-vinda. Preciso de um software para gestão de qualidade. Existem muitos, tá? Existem muitos, depois eu posso indicar alguns, tá bom? Primeiro, entre os sete elementos da estratégia, né? Que é de responsabilidade da alta direção da empresa, nós temos a identidade organizacional, né? Muitas vezes a empresa não tem definido a sua identidade organizacional, né? O que está dentro da identidade organizacional? Visão, o propósito, né? O negócio, a missão, a visão, os valores. Isso é a primeira parte, é a identidade organizacional, e isso não está definido. Se isso não está definido, como isso vai ser alinhado para o resto, para baixo, para os processos e para as pessoas participarem, trabalharem em prol de alguma coisa, tá? Segundo elemento, contexto da empresa. Os fatores internos e externos. Onde a empresa está? Quem está ao nosso redor? Quem são nossos clientes? Quem são nossos fornecedores? Quem são nossos colaboradores? O que eles querem? No cenário externo. Quem são nossos concorrentes? Quais são as novas necessidades da sociedade? O que eles demandam? Qual é esse público da sociedade? Então a gente precisa entender aonde a gente está inserido e o que pode contribuir para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso, tá? Coca-Telento, boa noite, seja bem-vinda. Então, define o contexto, as forças e as fraquezas internas, externas, ameaças e oportunidades. E sabe o que acontece? Muitas vezes a alta direção só está atacando e olhando o cenário interno dentro da empresa. Dentro da empresa ela conhece, ela está numa situação de conforto, mas e lá fora? O que eu não conheço que acontece lá fora e pode atrapalhar o nosso negócio? Ou pode ser uma oportunidade para nós e nós não estamos explorando, tá? Então esse é o segundo elemento, contexto da empresa. A gente tem que entender o contexto onde a empresa está inserida. Terceiro elemento são as partes interessadas, os stakeholders. Quem são essas pessoas, esses grupos que de alguma forma afetam o negócio ou podem ser afetados pelo negócio da empresa? Então vamos listar, vamos entender, estudar cada um deles, né?
lá dentro está um grupo que são os nossos clientes, o que eles querem, quais são as suas dores, quais são suas expectativas, o que eles precisam, será que nós estamos aptos e prontos a ouvi-los e nós temos condições de atender as suas necessidades? Então, partes interessadas é outro elemento da estratégia. Quem está estudando as partes interessadas? Quem sabe o que eles querem? Quais são eles? Será que a empresa mapeou essas partes, né? Quarto, a partir daí, fazendo o primeiro, segundo, terceiro elemento, a gente chega nos objetivos e metas. Quais são os objetivos e metas estratégicos do negócio? A empresa está no ponto A, ela quer ir para o ponto B. Aonde é esse ponto B? Quanto mais ela quer lucrar, quanto mais ela quer faturar, quanto mais ela quer reduzir custo, quanto mais ela quer agregar valor para o cliente e quanto mais ela quer ajudar a solucionar os problemas da sociedade, porque os produtos são transitórios, gente. Os produtos são transitórios e os grupos consumidores e as necessidades não. Então, muito cuidado, porque falam muito da Bic, né? A caneta Bic. Quem nunca usou a caneta Bic? Hoje eu nem tenho uma Bic na minha mesa, né? É uma outra caneta. A Bic perdurou por décadas, ainda perdura. Mas será que os grupos consumidores não têm uma demanda muito menor hoje para utilizar canetas? Quais são as canetas de outros produtos que são utilizados no lugar da caneta? Nós temos várias outras demandas. Quanto hoje a gente deixou o papel de lado e a gente está informatizando, digitalizando nas organizações? Quantas Bics estão deixando de ser vendidas? Qual é o produto atual do fabricante para atender hoje a necessidade desses grupos consumidores? Será que ela tem um produto compatível para essa nova necessidade? É isso que a alta direção precisa cuidar e enxergar, né? Não adianta mais ficar construindo, fabricando, confeccionando excelentes máquinas de escrever se não tem mais mercado para eles. Então o mercado está mudando muito rápido e os produtos são transitórios. Será que nós temos produto para vender daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Uma empresa que tem aí 20, 30, 40, 50 anos com os mesmos produtos, ela está inovando o mix de produtos, né? Qual é o propósito dela? É atender que necessidade básica? Se ela tiver mais forte o negócio que ela faz do que o propósito, ela corre sério risco de sucumbir rapidamente, tá? Então, depois que a empresa, a alta direção estabeleceu os objetivos e as metas, né? Quanto mais faturar, quanto mais vender, que mercado nós vamos conquistar, qual novo nicho de mercado, quais novos produtos nós vamos fabricar para as demandas atuais. E isso é estratégia, né? Então, estabelecer os objetivos em relação a isso, né? Vamos projetar e fabricar novos produtos. Que produtos são esses, né? Indo atrás de novas máquinas, porque já identificamos novas necessidades dos grupos consumidores e a Bic não atende mais. O que a gente pode fornecer no lugar da Bic, tá? Qual é o produto? Plano de ação. No momento que se definiu objetivos e metas, né? Se define um plano de ação para atingir esses objetivos e metas. Então, se um objetivo é aumentar lucro, vender mais, eu tenho que conquistar um mercado novo, eu tenho que talvez abrir novas filiais, eu tenho que fazer venda de outra forma. Qual é esse plano de ação para atingir esse objetivo de aumentar vendas, aumentar faturamento, aumentar lucro, né? Porque faturamento não é resultado, né? Faturamento não é resultado. Lucro sim. Como a gente vai aumentar o lucro? De que forma a gente vai fazer isso? É produzindo mais, é vendendo mais? Ou vendendo novos produtos, fabricando novos produtos, conquistando novos mercados, novos nichos de mercados, né? É isso que a alta direção precisa estabelecer nas estratégias. Então, a alta gestão precisa fazer o seu papel. Gestão de risco. Depois que definir objetivos e metas, vamos fazer uma gestão de risco para ver quais
são as incertezas que podem nos levar a não atender os objetivos que a gente definiu? O que pode nos atrapalhar no meio do caminho que a gente não tinha previsto, não tinha planejado? Olha, muita coisa, né? E depois disso tudo a gente vai medir e monitorar, girar o ciclo PDCA. Veja que aqui na gestão do negócio, nas estratégias, a gente tem o ciclo PDCA girando. Vamos planejar, vamos executar, vamos checar e nós vamos tomar ações de melhoria, ações de mudança, né? Para que a rota possa ser corrigida. Então, esses são os 7 elementos que a alta direção vai trabalhar, ela vai se focar nisso. Lá na operação, na produção, tem outra equipe que vai cuidar disso, tá? Porque se nós temos que aumentar a venda, construir um novo produto, fabricar um novo produto, quem vai fabricar esse novo produto? É o processo de P&D, talvez. Vamos validar esse produto novo, botando lá na produção, mas aí eu tenho uma equipe específica para fazer a parte dos processos, entende? Precisa ter a alta direção fazendo estratégico. E ela tem um time que trabalha embaixo para executar essas estratégias, garantir que essas estratégias sejam atendidas, tá? E aí, onde a gente começa, né? Em todos esses 7 elementos, né? A gente vai começar na identidade organizacional. Se era muito comum, né? É muito comum as empresas até terem escrito no papel a sua missão, visão e valores. Só que ela não está executando aquilo ali. Ela não está trabalhando em prol daquilo ali, né? Então, vamos ajudar o nosso cliente, né? No processo estratégico, a definir a identidade da empresa, né? Qual é o propósito? Por que aquela empresa existe, né? Aí algumas pessoas dizem, para fazer dinheiro. Não, o dinheiro é consequência. Qual é o propósito? Por que ela existe, né? Por que ela opera? Esse é o propósito. Tem que ser muito maior do que o que ela faz, né? Porque o que ela faz é um negócio. E os negócios são transitórios. Então, nós temos que pensar muito além. Porque se nós fabricamos hoje... Vamos pensar nos anos 1800, tá? Um clássico caso de estudo das academias dos Estados Unidos. Lá, os grandes senhores do dinheiro, eles fabricavam aço. Eles eram donos de metalúrgicas e fabricavam aço, né? E aí o negócio deles era ferrovia. Eles construíam trilhos. Então, eles pegavam toda a energia deles e construíam rodovias e mais rodovias. Investiram seu dinheiro todo construindo rodovias. E o que aconteceu? Os tempos mudaram, né? A ferrovia, ela era o caminho, né, que levava o trem a vapor para o transporte de massa, seja de pessoas ou de cargas, né? De repente surge o avião. Será que eles estavam preparados para construir um avião? Por que eles não estavam preparados para construir o avião se eles trabalhavam no transporte de massa? O problema é que o propósito deles não era transporte de massa, era ferrovia. Então vejam só, quando você está focado muito no negócio, você não vê o propósito que tem por trás do seu negócio, você vai produzir produtos que vão acabar sendo extintos. E aí a empresa vai morrer quando aquele produto não for mais consumido, tá? Então, um exemplo clássico esse, tá? Vamos pensar na indústria automotiva também, né? A indústria automotiva, não tem muitos carros hoje sobrando? A Ford faz carros. Será que o meio de mobilidade do futuro vai ser um carro? Qual é o produto novo que a Ford está fabricando? Tem produto além do automóvel? Se o automóvel não for mais a necessidade da sociedade futura. Vocês já ouviram? Que agora não é mais indústria automotiva, é a indústria da mobilidade. Qual vai ser o transporte do futuro? Um drone? O Uber veio. E o Uber, para andar de Uber, não precisa comprar um carro, não precisa fabricar carro. E aí?
Então, vejo que o tempo vai mudando, né? Então, a importância de definir o propósito primeiro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o círculo dourado, né? O círculo dourado, ele fala justamente isso, né? Pensa ele em três círculos, né? Três rodas dentro de um círculo grande. Você tem no meio, no centro, o porquê. Primeiro, por que a empresa existe? Qual é o porquê? Qual é o propósito dela? Depois é o como e depois é o negócio que ela faz. Porque os produtos são transitórios, tá? E se os produtos são transitórios, né? A empresa pode sucumbir, tá? Então, o que tem que ser importante é o propósito, para que ela possa enxergar as novas demandas e necessidades da sociedade. Se eu trabalho com mobilidade, qual é a mobilidade futura que as pessoas vão necessitar para se locomover? Qual é? E isso existe em todo negócio. O produto é transitório, gente. Não adianta fabricar o mesmo produto, ele pode amanhã depois não ser mais necessário. E aí, o que a empresa vai fazer, tá? Então, por isso que é muito importante começar pelo propósito e a gente buscar essa reflexão junto com o nosso cliente. Vamos refletir isso junto com o nosso cliente, tá? Porque o negócio não é duradouro, mas o porquê sim. Tá? E esse é o círculo dourado. Então, temos que pensar num negócio duradouro. O negócio não é duradouro, então temos que pensar no propósito. Por que a gente existe? Fabricar automóveis, fabricar drone, fabricar que outro produto que a sociedade vai necessitar, tá? E aí a gente chega no segundo elemento da estratégia, né? Vamos conhecer agora aonde a empresa está. O que ela faz, quem são seus clientes, o que tem ao nosso redor, o que tem dentro da empresa e o que tem fora da empresa. Dentro da empresa são nossos fatores internos, são as forças e as fraquezas. Desempenho, pessoas, know-how, né? Capacidade técnica, qual é o nosso desempenho nos processos, né? Quais são nossos valores? Eles estão bem difundidos dentro da empresa? Não, ninguém nem conhece o jeitão que a empresa anda. Quais são os valores que a gente espera que se transformem nos comportamentos padrões da nossa equipe de trabalho, né? Às vezes é uma fraqueza e a gente precisa reavaliar os valores da empresa, missão, propósito. Isso não está muito claro muitas vezes e as pessoas simplesmente vão trabalhar porque tem que fazer aquilo ali. Mas por que eu preciso fazer aquela atividade, né? Por que eu preciso fazer? É só botar um prego, um parafuso. Mas se eu entender que não, o parafuso que eu coloco é para dar uma segurança para um carro, porque dentro desse carro vai ter uma família que vai passear e tem sonhos, né? É diferente. Então veja que você vê um propósito naquilo que você faz. Você se sente útil e importante, ajudando a resolver problemas para a sociedade, tá? Então, quais são essas fraquezas internas? Quais são nossas forças? E qual é o lado externo, o que muitos acabam não avaliando? Quais são as ameaças que tem lá fora? Quais são os riscos? O que pode acontecer? A pandemia foi um risco. E aí, quem se planejou e se readaptou à rápida mudança que a pandemia trouxe com seus impactos? Foi muita mudança, né? E muita gente não conseguiu se adaptar e sucumbiu, fechou as portas, faliu. Enquanto outros ficaram muito mais fortes, fizeram novos negócios, negócios mais duradouros e lucrativos, né? Então, vamos pensar quem é o nosso concorrente, o que ele faz melhor que a gente, o que eu vou produzir hoje, que produto eu posso ter para ser melhor do que o do concorrente, né? Vamos pensar em inovação, fazer algo novo, né? Algo novo. Quanta inovação as empresas estão fazendo? Nós temos muitas startups hoje ganhando muito espaço no mercado porque estão inovando. Empresas tradicionais não estão conseguindo fazer inovação porque elas estão muito presas ao negócio, ao que elas fazem, né? Então, concorrentes, o que a sociedade precisa? Quais são os novos grupos consumidores?
vamos entender essas necessidades para ver o que a gente pode fornecer de solução, seja de produto ou serviço, né? Para a sociedade lá fora que tem novas demandas. A sociedade muda, as demandas da sociedade mudam e os grupos consumidores se mantêm, né? O que muda são transitórios, são os negócios. Então, cuidado, vamos ajudar o nosso cliente também a fazer essa reflexão, tá? Olhar mais para fora, né? As pessoas estão muito dentro, olhando muito dentro da empresa. E outro dia eu vi no LinkedIn vagas, oportunidade de vagas, analista de mercado. Eu parei para pensar, quantas empresas têm um analista de mercado? O que faz um analista de mercado, né? Vai conhecer, entender o mercado lá fora, o que está acontecendo. Olha a análise do cenário externo, tem uma pessoa específica para ficar olhando isso, né? Alta direção contrata um time para fazer essa verificação, conhecer isso aí, né? Que mais, gente? Partes interessadas, né? Que são os grupos que impactam, são impactados pelo nosso negócio, né? Quem são eles, na grande maioria? Não podemos esquecer do cliente. O cliente é número 1. Ele impacta ou pode ser impactado por nosso negócio? Sim. Se nós não atender ele ou atender ele de forma inadequada, o que vai acontecer? Uma insatisfação. Podemos perder nosso cliente, podemos não atender a demanda dele. Né? E o que a gente precisa saber então? Qual é a necessidade e demanda dele? Qual a expectativa, qual a dor dele para que a gente possa ter a solução para ele, tá? O nosso fornecedor. Olha, eu não estou acompanhando o nosso fornecedor. Seu cliente não está acompanhando seu fornecedor, de repente ele vira seu concorrente. Como assim, Márcia? Vira meu concorrente? Sim. Vamos pensar que ele vendia um produto para você. Ele vendia um produto para você, porque ele faz a matéria-prima e hoje ele faz o mesmo produto que você. E aí, ele não vira seu concorrente? Vira seu concorrente. E aí, qual é a relação? Como é que ele impactou você? Como é que... Então, essa avaliação tem que ser verificada, né? Nós precisamos conhecer os nossos fornecedores, ter uma relação saudável com eles. De que forma eles nos impactam ou nós podemos impactá-los, tá? Colaboradores, gente, a força de trabalho interna, né? Como ela impacta nos nossos resultados? Fazendo excelente trabalho, trabalha no mesmo propósito da empresa, isso está muito claro, todo mundo alinhado, engajado ou não? Será que a equipe está engajada? Muitas vezes a equipe não está engajada, ela não está querendo ficar ali, ela está por ali ainda porque ela não tem outra coisa, mas ela não tem um interesse em ficar ali. Será que como a gente está trabalhando a questão do engajamento, né? Fazendo uma pesquisa de clima, fazendo um trabalho para engajar essas equipes junto, né? Órgãos regulamentadores, quem são eles, o que eles querem, como eles podem nos impactar. Então tem uma demanda aí, tem vários grupos aí que são as partes interessadas, que a alta direção estuda e avalia de que forma eles podem impactar ou serem impactados pelo nosso negócio, né? E aí a gente chega nos objetivos e metas, gente. Os objetivos e metas precisam ser estabelecidos pela alta direção, gente. A alta direção, não é a pessoa da qualidade vai inventar, definir uns indicadores e objetivos. Quais são os objetivos estratégicos do negócio, né? E se nós ir pela norma ISO 9001, ela fala no item 6.2 que precisamos definir objetivos e metas em todos os níveis e funções. Então, em todos os níveis, vamos pensar no nível estratégico, no nível tático, que é operacional, todos os níveis, né? Será que a gente tem objetivos e metas em todos os níveis? Muitas vezes não tem, mas os estratégicos a gente precisa ter. E aí descer em cada processo para que se possa ser melhorado os processos, né? Se não tem objetivos e metas, nós vamos para onde? Tanto faz, nós vamos ficar no mesmo lugar. Será que uma empresa fica no mesmo lugar vai crescer? Vai se manter sustentável? Provavelmente não, né? Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, objetivos e metas claros, né?
Aí os objetivos, eles vão ter as características SMART, serem específicos, serem mensuráveis, que você consiga medir, né? Para ver se está atingindo eles ou não. Eles têm que ser importantes, relevantes para a organização. Porque no momento que você define um objetivo que não é importante, ninguém vai dar valor. Se ele não é importante, por que fazer? Então tem que ser objetivos que sejam relevantes para o negócio, né? E que sejam temporais. Qual é o prazo? Em quanto tempo nós vamos levar para atingir esse objetivo? É 3 meses? 6 meses? É 1 ano? Né? Então precisa ter essa estrutura, os OKRs, né? Objetivos e resultados chaves de processo. E o momento que você atinge esses objetivos, novos objetivos são definidos de novo para a organização, né? E assim a organização vai crescendo, ela sabe para onde ela está indo. Esse é o 4º elemento da estratégia, tá? Então, tudo isso nós precisamos conhecer para aplicar isso para o nosso negócio e mais ainda para a gente aplicar isso no negócio do nosso cliente, ajudando como consultor, né? Aí, o momento que se definiu objetivos e metas, vem o 5º elemento, que são o plano de ação. Agora sim, que plano de ação a gente vai estruturar, definir para atingir aqueles objetivos? A gente precisa de recursos, de pessoas, quem vai fazer, quanto isso vai custar, não vai? Qual é a forma da gente fazer para atingir esses objetivos? Esse planejamento precisa ser feito, ó, o PDCA girando, né? Estamos planejando aqui um plano de ação para depois na sequência executá-lo, tá? Então precisa ser um plano robusto. Se a empresa tem aí 5, 6, 7 objetivos, talvez estratégicos sejam menos, né? Digamos de 3 a 5 objetivos estratégicos, talvez. Esses planos robustos, né? Não é só um objetivo que, vamos ver se a gente consegue. Não, tem que definir um plano de ação. Tem que ter um plano estruturado, né? Com os recursos para fazer aquilo ali acontecer. Né? Não é se dá na telha eu faço, se eu tiver sorte vai acontecer. Não é assim, tá? E o 6º elemento é a gestão de risco. O momento que a gente definiu os objetivos e metas, existe o risco, né? Será que nós vamos alcançar esses objetivos? Se e quando, né? Qual é a incerteza? O risco é a incerteza. Se e quando nós vamos atingir esses objetivos, tá? Então a gente faz um processo de gestão de risco. O que pode nos atrapalhar? O que pode ser errado? O que talvez a gente não previu que poderia acontecer? Então vamos fazer uma gestão de risco, né? Queremos lucrar mais, a empresa quer lucrar mais. Quanto mais ela quer lucrar? Sei lá, 50%. Qual é o plano de ação para isso? O que ela vai fazer para lucrar 50% a mais? Vai fazer um produto com ticket mais alto? Um novo produto? Não sei, ela tem que definir esse plano, né? E aí, o momento que esse plano está definido e as estratégias, o plano de ação, o que pode acontecer de errado? O que sai de errado aí? Que a gente precisa definir um risco, precisa identificar o risco e a gente atuar sobre isso, sobre esse risco, para que ele não atrapalhe o alcance dos nossos objetivos. Aí existe uma regulamentação que nós não tínhamos previsto. Agora eu estou impossibilitada de produzir porque eu fui interditada. Vamos pegar esse exemplo? A empresa foi interditada. E aí, em vez de aumentar o lucro, está reduzindo o lucro. Não está vendendo, não está podendo, está impossibilitada de operar em função de uma legislação mais restritiva, né, que ela de alguma forma não atendeu e agora ela está sendo penalizada, até só vai poder operar quando ela resolver atender essa regulamentação. E aí? É um risco. Ela não tinha previsto isso no seu plano, no seu planejamento de risco, né? Não tinha. Então pode acontecer, vejam que várias coisas podem acontecer. Então precisa ser feita uma gestão de risco. De 2015 para cá, as organizações começaram a se preocupar com a mentalidade de risco. O que pode dar errado? O que pode nos atrapalhar de nosso crescimento, nosso faturamento, nosso lucro maior? O que pode fazer com que a gente impacte negativa a satisfação do cliente? O que nos atrapalha aí?
Então, fazer toda essa gestão de risco, isso vem também do estratégico. Não é pensar em riscos de processo, gente. Ah, por que a máquina parou? Isso são riscos internos, mas aqui nós estamos falando de riscos estratégicos do negócio, tá? Então, riscos se e quando nós vamos atender os objetivos. Esses têm que ser os riscos que têm que ser gerenciados na gestão do negócio, tá? Esse foi o 6, né? E o 7º, último elemento da gestão aqui é girar esse PDCA todo. Todas essas etapas que a gente falou aí, existe, né? O PDCA, a gente aplica a metodologia PDCA, planeja, executa e aí avalia. Deu certo? O plano deu certo? O plano não deu certo? O que atrapalhou? O que eu tenho que mudar? O que a gente tem que fazer diferente? Quais resultados a gente pode melhorar? Vamos pensar na indústria da mobilidade, né? A Ford está fazendo um outro equipamento que não é um automóvel. Vocês já pensaram que a gente pode estar voando com um drone em breve? Quem está produzindo drone? Já existe um, né? Em teste, em avaliação, não sei se vocês estão acompanhando. E aí? Qual é o futuro do amanhã? Qual o futuro do amanhã? Qual é a necessidade do amanhã e que hoje não existe um produto ainda que atenda as necessidades do amanhã? Então, quem é que está olhando isso? A alta direção precisa olhar para isso, né? Então, nós já tivemos, o tempo passa, as mudanças vêm, o trem a vapor, sucumbiu o trem a vapor. Aí veio o automóvel. Até quando nós vamos se locomover com o automóvel? Já veio o Uber, com transporte compartilhado, aí menos gente comprando carro. E aí? Quais são os carros do futuro, né? E se a sociedade não quiser mais carros, que carro vai ser? Que equipamento vai ser a mobilidade do futuro? E quem vai construir? Então, quem fazia carro, quem fazia máquina de escrever, quem fazia CD, ou caneta Bic? E o que nosso cliente faz? O que o nosso cliente faz? Será que o produto dele amanhã não pode sucumbir? De que forma ele está fazendo essa reflexão para estudar o mercado, as novas demandas? Tem que ter alguém cuidando disso, né? 90% do tempo da alta direção ela tem que estar focado no processo estratégico do negócio e não na operação, apagando incêndio, tá? E é geralmente na crise que vem as melhores ideias, porque aí é que o pessoal não tem escapatória. Agora é fazer o fazer, não é? E aí surgem as ideias. Por que a gente não teve aquele estalo, aquela ideia, quando tudo ia muito bem? Tava indo tudo bem, não precisava. E aí vem a crise, né? E com a crise vem a necessidade de mudança. É uma ameaça, né? Não vende, não tem lucro, não tem resultado. E agora? Vai fechar a empresa, as pessoas vão ser demitidas, o que vai acontecer? Então, alguém precisa cuidar disso. E nós, como consultores, ajudamos esse pilar, esse importante pilar que é o estratégico. Então, você precisa aprender para o seu negócio. Se você é empreendedor, você precisa aprender para o seu negócio. Você é um consultor, você tem uma empresa, você precisa fazer gestão da sua empresa. E você precisa ajudar o seu cliente a fazer gestão do negócio dele. Há muitas demandas e cada vez mais nós consultores somos requisitados porque há essa demanda. Há essa necessidade, né, de ajudar o cliente a propor soluções. Ser especialista, né, nessas soluções. Se você faz isso muitas vezes, fez para uma empresa, um cliente fez para outro, segundo, terceiro cliente, você fica bom nisso, né? Como é que a gente vai ficar bom se a gente não faz, não treina? No campo de batalha, né? Não é estudando só, mas é aplicando isso. Vamos fazer com o primeiro cliente, eu vou fazer esse planejamento estratégico. Ok, fizemos, não saiu muito bem. Tudo bem, vamos reavaliar, vamos refazer. O segundo cliente, você já vai fazer melhor e aí você aprende. Você vai executando, né? Tudo é treino. A habilidade é treinável, gente. Então, a gente tem que fazer para aprender e para evoluir. Não é isso? Então, as mudanças afetam a todos nós. Vamos ver se a gente tem algumas perguntinhas aí. Elaine, Angélica, Rô,
Sejam bem-vindos todos que estão conosco aqui, tá? Então, nós finalizamos os 7 elementos do processo estratégico, né? É fácil fazer o processo estratégico. Muitas vezes, sabe o que acontece? O empreendedor começou a empreender pequenininho e ele cresceu. E aí ele não teve uma formação de gestão empresarial, ele não fez um MBA. Então eu digo hoje para você, em vez de fazer um curso de gestão da qualidade, vai fazer um curso de MBA em gestão empresarial, porque 40% do sistema de gestão da qualidade é gestão empresarial, tá? Então, faça acontecer. Vamos aprender e vamos aplicar. Não só aprender, né? Não ter aquela obesidade intelectual de informação, mas fazer, aplicar no dia a dia, tá? Então, esse é o recadinho que eu tinha hoje para vocês. Um bom feriadão para vocês e daqui a uns dias, 15 dias, estamos aí com um novo tema. Não sei se alguém de vocês também viu a discussão sobre estratégias, mas nos grupos aí tá uma alta discussão sobre esse assunto, né? E muitas pessoas procurando culpado, metralhando outros. Eu penso assim, a gente tem que primeiro identificar o problema e aí a gente correr atrás da solução. Então, o que não está bom, a gente precisa melhorar. Vamos identificar onde nós erramos, aonde nós precisamos melhor. Será que como qualidade eu só olhei processos, eu só olhei qualidade de produto? Não, nós temos um pilar estratégico que é fundamental dentro do sistema de gestão e nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos executar ele e ajudar o nosso cliente também. Então, desde já eu convido vocês para a nossa próxima live daqui a 15 dias. E nós temos um evento, né? Não sei se vocês conhecem o evento Fast Quali. É um movimento, na verdade, muito mais que um evento, né? São vários eventos ao longo do ano. E em novembro, na Semana Mundial da Qualidade, nós estaremos presencialmente em Goiânia, do 6 a 8 de novembro. Inclusive, o tema que eu penso em levar para lá para a gente palestrar seja estratégias, né? Como a gente pode melhorar as estratégias dos negócios ou estratégias para ajudar o nosso cliente. Então, obrigado para você que esteve aqui conosco ou para você que ainda vai nos assistir. Compartilhe essa live, já deixa o seu coraçãozinho aqui conosco e bom fim de semana e até na outra semana. Beijos!